Nos preparamos nesse momento para convidar ele, que é formado pela PUC Campinas, docente de curso de enfermagem, atua na área de inteligência emocional, desenvolvimento humano, coach, analista de perfil comportamental, o enfermeiro, mestre Anderson Cavalcante. Seja muito bem-vindo ao nosso palco, à nossa sala de estar também, viu? Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto. Boa noite a todos. Queria agradecer o nosso presidente, agradecer o Corém, de Sergipe, na pessoa do Conrado, pela oportunidade de estar aqui presente e levar um pouquinho da importância da inteligência emocional e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, Então, trazer um pouquinho para o pessoal o que é, quais são as diferenças, e a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito disso. Pois é, gostaríamos de dar as boas-vindas mais uma vez e dizer que estamos numa cadeia de conhecimento. Ficamos felizes que você tenha vindo de tão longe para poder participar disso, e eu tenho certeza que vai engrandecer ainda mais o nosso evento. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Anderson, como já foi apresentado, eu sou enfermeiro. Hoje eu trabalho na área de docência e também trabalho com a inteligência emocional. Hoje a nossa conversa aqui vai ser um pouco a respeito do controle emocional. Para a gente entender o que é um controle emocional, a gente precisa primeiro entender como é que funciona a fisiologia cerebral no momento em que são ativadas as emoções. Eu queria convidar vocês, por exemplo, a fazer uma mentalização rápida. A gente se imagina numa situação de estresse extremo. Se imaginem numa parada, por exemplo. Vocês já pararam para imaginar o que acontece com a gente, com a fisiologia humana durante a parada? A gente precisa entender que durante a parada vários elementos são acionados e vários mecanismos fisiológicos são acionados. Primeira coisa que começa a funcionar, a dar o start nessa parada, nesse momento de estresse, a gente precisa compreender que há toda uma liberação de vários hormônios que durante... Tá apresentando, né? Vários hormônios que são eles influenciam aí na fisiologia da gente. E a gente precisa entender o seguinte: o que são essas emoções então? Emoções nada mais são do que mecanismos de ação. As emoções estão totalmente voltadas para mecanismos de ação. A gente precisa entender que quais são os hormônios aí então que são envolvidos nesse processo de resposta no momento de um estresse, de uma emoção extrema. O primeiro hormônio que a gente tem é nossa querida adrenalina, Todo mundo aí da área da saúde conhece a adrenalina, conhece as indicações do uso da adrenalina, e o outro é o famoso cortisol. Cortisol é aquele hormônio que traz lá a questão do estresse, Então a gente precisa entender que esses mecanismos, eles são acionados para justamente levar a uma resposta emocional, Então a gente precisa entender que esse mecanismo é para gerar o movimento. Então, existe todo um fator, por exemplo, na hora que existe essa descarga adrenal, a gente sabe que o sangue, ele é tirado de alguns elementos que não são tão importantes. Por exemplo, a gente tem o sistema intestinal, A gente às vezes escuta o pessoal falando, o cara teve eliminação intestinal nas calças, Por quê? Porque a peristalse vai parar, o sangue do rosto da pessoa vai sair do rosto. Para quê? Eles vão ser todos direcionados para os grandes músculos. Nesse momento de estresse, a hipervigilância ela é acentuada. Então, se a gente estiver numa parada, jamais você vai ter sono. Se você estiver num momento de estresse extremo, você vai ficar extremamente hiperfocado. A sua visão de túnel é ativada
e você vai ficar atento a qualquer alteração do padrão fisiológico desse paciente. Então, existe todos os processos, aí o viés de negatividade também ele é acionado, e a partir desse momento, quando esse viés de negatividade ele é acionado, você tem essa ação, né, de toda uma estado de alerta para qualquer coisa que aconteça fora do normal. Então nós temos aí esse viés de negatividade, ele traz numa parada, por exemplo, você vai ficar atenta a qualquer alteração fisiológica desse paciente. Mas então, né, o que são emoções? Emoções são programação neural mental para levar a pessoa à ação. São as emoções que vão trazer para a gente o nosso comportamento. Emoção leva à ação, e a ação é o comportamento. Então, toda vez que você tem um estímulo desse comportamento, você sabe então que ele foi ativado pela emoção. Então, o que adianta, para que serve essa emoção? Emoção a gente chama de comportamento biologicamente vantajoso. Por quê? Porque esse comportamento que é responsável pela manutenção da nossa espécie. Desde lá da época que o ser humano chegou ao número de 6.000, segundo os historiadores, lá no norte da África, na savana africana, esse tipo de comportamento emocional, ativado pelo sistema límbico, ele era nada mais, nada menos uma questão de sobrevivência. Tá? E aí quando a gente traz aqui para a nossa situação lá que eu coloquei, a questão da parada, a gente entende o seguinte: o que ele vai trazer? Vai trazer um momento de ação, vai me levar a esse comportamento. Então a gente precisa entender que essa emoção ela é automática. Eu não consigo controlar, por exemplo, a questão da pupila, da minha reação pupilar quando eu tenho uma dose alta de adrenalina. Alguns comportamentos eu consigo perceber, outros não. Eu não tenho como eu controlar e falar, minha pupila vai diminuir ou vai aumentar numa situação de estresse. Então a gente precisa entender que são comportamentos totalmente automatizados. E, como eu falei, né, serve basicamente aí desde os nossos primórdios para manter a nossa sobrevivência. É preciso, importante demais a gente entender, tá, gente? É muito preciso entender que o nosso cérebro, a estrutura do nosso cérebro não mudou basicamente nada. A gente tem alguma coisa de plasticidade neural, adaptativa, mas é tudo fruto muito de comportamento social. Mas quando a gente pensa na parte anatômica, fisiológica, a nossa estrutura cerebral é basicamente a mesma. Então, existe toda essa questão, por exemplo, do viés de negatividade. Antigamente era utilizado para sobrevivência. Hoje, com todos os recursos que a gente tem, com todo o conforto, ele é voltado mais para a questão do estresse, para a questão de ficar totalmente fora da realidade, tá? Então, essa nossa questão das emoções, então, não tem como a gente controlar, tá, gente? Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência, ela é automatizada, beleza? Então, vamos lá. Como é que são ligados esses estímulos? Existem duas vias, dois mecanismos fisiológicos para responder isso, tá? As emoções, a gente usa o sistema primitivo, o sistema límbico. Então, quando a gente vai ter uma resposta emocional, essa resposta emocional pode ser alguma coisa do meio, do nosso caso lá, por exemplo, a parada. Qual vai ser o comportamento que você vai fazer? Qual vai ser o estímulo que você recebeu? O paciente está grave e vai fazer uma parada. Qual vai ser o comportamento? A ação. Então isso é qualquer coisa que está acontecendo em volta da gente lá no mundo, isso a gente chama como um estímulo externo. E também existe o mecanismo interno, né, que são as ideias, que são os pensamentos. E aí você tem então esse estímulo interno. Quando a gente fala da reação, da fisiologia em relação a esse estímulo, nós utilizamos a escala de valência. A escala de valência nada mais é do que uma escala que trabalha do negativo para o positivo. Então, tudo que for positivo, ele vai aproximar de você se aproximar da situação.
Por exemplo, de alguém que você gosta. Esse é um sentimento de bem-estar, isso vai te aproximar a pessoa. De uma pessoa que você não gosta, ele vai afastar você. E sempre lembrando, tá, gente? Buscando novamente. Tudo isso é de forma inconsciente, tá? Porque nós estamos falando das emoções. Então essa escala de valência, ela consegue mensurar, quando aplicada dentro do laboratório, avaliando o comportamento das pessoas, a gente consegue avaliar esse tipo de reação, inclusive com microexpressões, alterações que são basicamente imperceptíveis a olho nu. E aí quando a gente continua, a gente tem então que esse estímulo é inconsciente, né? E quando você trabalha com essa percepção da consciência, você vai entender, né, gente, que existe a parte inconsciente e também a parte consciente. Quando você toma consciência da coisa, ela não é mais emoção, ela é simplesmente o sentimento. Muitas vezes as alterações que a gente tem de comportamento nada mais é do que emoção. De repente você está lá no seu trabalho estressado, tudo que acontece em volta estressa você, muda seu comportamento, o colega vai falar alguma coisa, você está estressado. Às vezes, por quê? De manhã, quando você estava lá tomando banho, ouviu uma música e lembrou de um colega lá, de um ex-namorado que te magoou, e aí você chega no ambiente de trabalho totalmente inconsciente e começa a dar patada em todo mundo, a falar mal com todo mundo. Isso são emoções. Aí de repente o colega chega e fala: ei, Maria, por que você está agindo desse jeito? Aí a Maria percebe, e a partir desse momento a gente tem o estado de consciência. Então, quando a gente entende por que é essa questão dessa distinção, então a distinção a gente tem duas coisas, neuroanatômica e neurofisiológica, tá? Se a gente fosse falar disso daqui, a gente ficaria até meia-noite aqui, a gente está adiantado, aí apressado, né, para poder cumprir o nosso horário. Tá? Então, mas basicamente existem estruturas, existem circuitarias envolvidas nessas respostas, tanto para a parte de neuroanatômica como na neurofisiológica. Existem os hormônios que são excretados e cada um é responsável por uma atividade. Tá? Então, por que é importante entender isso? Porque na nossa aplicação clínica à beira do leito lá, a gente precisa entender como é que funciona a nossa resposta frente à situação de estresse que a gente vive cada vez mais hoje, principalmente por conta do Covid. Nós estamos aí com essas emoções cada vez mais afloradas. Então, a gente precisa entender o quê? Quase nunca ela é consciente, tá, gente? Existe algumas emoções que se tornam conscientes e a gente fala que são sentimentos. Quando você tem isso, ele fatalmente vai alterar o seu comportamento. Não existe uma pessoa que consiga controlar essas emoções, tá? Então é extremamente importante a gente entender que os sentimentos são conscientes e as emoções são inconscientes. Ah, então vai ter uma parada, lógico que eu sei que quando tiver uma parada, eu sei que eu tenho que puxar o carrinho. Mas a partir do momento que você consegue entender a importância disso, isso vai se tornar consciente. Algumas reações que você vai ter são conscientes. Mas, por exemplo, o exemplo da pupila que eu falei. Você não vai perceber que a sua pupila está funcionando. De repente você percebe o suor na sua mão da situação de estresse. Tá? Mas aí é que está o famoso pulo do gato. Quando ela é inconsciente, ela é emoção. A partir do momento que você toma consciência dela, ela vira um sentimento. Tá? E os sentimentos a gente consegue controlar na medida do possível. Quando nós temos a questão de autoconhecimento, quando você consegue ter gestão, fazer gestão da sua inteligência emocional, você consegue controlar esses sentimentos, tá? Só para vocês terem noção, tudo aquilo que eu falei para vocês aqui no começo da fisiologia, de reação, de mudança de pupila, de sangue, de desvio, tudo isso acontece em menos de meio segundo. Então, não tem como a gente controlar. Você pode controlar o que você vai fazer depois. O que esse sentimento vai gerar são esses comportamentos que vão ser gerados pelo sentimento. Esses sim você consegue controlar. E aí que entra a importância da gestão das emoções.
E a gente precisa entender, né? Então, que emoção ela é mais rudimentar e o sentimento ele é mais psicologicamente mais complexo. Por que ele é psicologicamente mais complexo? Porque ele envolve a consciência. Enquanto as emoções são rudimentares e ela é inconsciente, o sentimento envolve consciência. E aí você vai envolver, por exemplo, uma pessoa que você lembra, envolve filme, envolve música, envolve relacionamento, enquanto as emoções não, tá? Então por isso que a gente chama, não que as emoções, se a gente falar, chama de rudimentar, porque ela fica abaixo, né, da linha de consciência da gente. E aí por isso que a gente chama aquela rudimentar. Mas existe toda uma orquestra, a gente acabou de falar aqui, né? Existe toda uma orquestra fisiológica envolvida no processo para as emoções funcionarem, tá? Mas quando a gente, do ponto de vista neurológico, de reações, ações e os processos envolvidos, a gente chama que as emoções são rudimentares e os sentimentos, eles são aí mais psicologicamente complexos por tudo que está envolvido, tá? Além de toda a fisiologia, biologia, anatomia, a gente tem toda essa complexidade aí que envolve o estado de consciência da gente, tá? Então, o que é o sistema afetivo? Quando eu somo as duas coisas, os sentimentos e as emoções, eu coloco aí meu sistema afetivo. Então, nada mais são do que mecanismos neurais que envolvem os sentimentos e as emoções, então eu chamo meu sistema afetivo. Tá? Então, quando eu falo que existe toda uma orquestra fisiológica que vai controlar isso, questão hormonal, questão fisiológica, e inclusive a gente falou sobre os estímulos internos e externos. A gente precisa entender que, em certa medida, nós somos responsáveis por tudo que está em volta da gente. Nossos resultados dependem basicamente do que a gente faz com os estímulos que a gente recebe. E quais são os estímulos que você está recebendo? Se, por exemplo, você estiver vendo o dia todo desgraça na televisão, você vai pensar o quê? Você vai viver o quê? Quando você tiver uma visão de futuro, você acha que a sua visão de futuro vai ser boa? Então, é importante a gente entender que toda essa orquestra fisiológica, ela responde aos estímulos. A gente já acabou de falar que existem os estímulos conscientes e os inconscientes, tá? Então, por exemplo, quando a gente consegue controlar, né, as emoções, mas principalmente os sentimentos que são derivados aí das emoções, quando a gente toma consciência, quando eu consigo olhar para mim, quando eu consigo entender como eu consigo entender qual é o meu perfil, qual é a minha linguagem de valorização, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Quanto mais você mergulha para esse mundo da inteligência emocional, de controle das emoções, mais a gente aprende que a gente não sabe nada disso daqui. Às vezes a gente sabe a parte fisiológica, mas quando você vai fazer a gestão dessas respostas, e aí você não consegue. E aí nas suas relações profissionais, afetivas, na amizade, vai por água abaixo. E aí a tendência natural do ser humano é o quê? Culpar o outro. O ser humano não consegue olhar para ele e falar assim, realmente a minha namorada me deixou porque eu não era capaz de ter um relacionamento sadio com ela. Tá? Então a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelos resultados. Eu só queria mostrar para vocês uma coisa, meu Instagram, tá? Meu obrigado. Eu ia só passar um... Fique à vontade, pode passar. Só para o pessoal entender um pouquinho que existe essa metodologia aqui para ver a questão de perfil comportamental, tá, gente? É extremamente importante a gente entender o perfil comportamental, porque é ele que vai direcionar as nossas atitudes. Então, quando a gente estuda um pouco, a gente se conhece, uma das ferramentas que a gente utiliza para o autoconhecimento, para conseguir fazer essa gestão, né, do que eu sou, do como eu funciono, essa metodologia DISC, tá? Ela traz de forma que é 99% das respostas que ela dá de certeza do seu perfil comportamental. Como a gente pode ver, nós temos 4 tipos de perfil comportamental, ó. Sabe aquele teu colega lá que vive brigando com todo mundo, gritando, não sei o quê? Ele pode ter isso aqui, ó, dominância. Sabe aquele que abraça todo mundo, que gosta de conversar? É o influente. Sabe aquele que fica de boa, não quer briga com ninguém? Esse é o estável.
E aquele que gosta de tudo certinho, gosta de escrever, faz tudo certinho, não gosta, esse é o quê? O conforme. Então, existem pessoas diferentes, tá? Existem comportamentos diferentes baseados nesse perfil comportamental. E como diz, né, esse rapazinho aqui, Albert Einstein, ó, todo mundo é o gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir na árvore, ninguém vai dar certo. Então, a gente precisa se conhecer. Quando a gente olha para a gente entende como é que a gente funciona. E aqui, ó, só para vocês verem, perfil dominante, ó, assertivo, competitivo, esforçado, é aquele cara que quer o resultado a qualquer custo, ele quer resolver o que está acontecendo, ele não se importa quem está envolvido no processo, ele simplesmente quer resolver o resultado. O influente é aquele que é mais voltado para pessoas, conversa, amigo de todo mundo, gosta de fazer amizade, ele é mais otimista, ele já conversa, o negócio dele são as pessoas, só que ele é o diferentão. Se você chegar numa sala e olhar assim, ó, quem tiver, sabe Agostinho Carrara? Aquela calça brilhosa, aquele negócio, é o influente, tá? E aí quando você vai para o estável é a Dona Nenê, eu gosto de falar da Grande Família lá, porque a pessoa assiste bastante a Grande Família. A estável é a Dona Nenê, não quer briga com ninguém, que tá pau pra todo mundo, não sei o quê, todo mundo é legal, ela não quer que ninguém briga, né? E aí você tem o conforme. O conforme é aquele cara que quer tudo certinho, que é o pai da família, lá da Grande Família, né? É o fiscal que vai, que quer tudo funcionando de maneira certa. E é isso que a gente precisa entender, tá, gente? O mundo, a gente precisa julgar menos e amar mais. A gente precisa entender que precisamos ser a nossa melhor versão com as ferramentas que a gente tem dentro do hoje, do agora, tá? Queria agradecer mais uma vez e por conta do tempo aí, e é isso. Muito obrigado.